Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na congregação, meu irmão, e você que está assistindo, meus irmãos, pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, nós vamos compartilhar uma boa palavra do nosso Deus. Esse é o canal Repartindo o Pão de Deus, onde nós vamos partilhar o pão que é a palavra do nosso Deus. Glórias a Deus! Então nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 17 e o versículo de número 14, onde nós vamos ver Jesus curando um jovem lunático, onde o pai do jovem traz uma deficiência, um problema que ele tinha. Meus irmãos, está dizendo para nós aqui que ele se aproximou de Jesus. Então, meus irmãos, naquele momento Jesus estava em pleno exercício do seu ministério, fazendo a vontade de Deus. Ele foi chamado, enviado para fazer essas obras. E meus irmãos, nós vamos perceber aqui muitos exemplos de fé e de incredulidade, porque nesse momento aqui nós vamos ver duas situações que Jesus vai promover um milagre em algo impossível, em algo que foi levado até os pés de Jesus, um problema, uma deficiência. E aqui fica para nós um exemplo de que, meus irmãos, como nós temos que se achegar à presença de Jesus. Aqui está dizendo para nós duas coisas também acerca de intimidade e proximidade de Jesus. Quem aqui tem intimidade com Jesus? Não é verdade? Jesus vê os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que esse homem se aproximou de Jesus, se prostrando aos pés do Senhor. Em reverência, ele estava ali confessando a sua necessidade, dependência de algo poderoso, divino. E ele reconhecia que Cristo era o Filho de Deus, aquele prometido Messias Salvador de toda a humanidade. Ele estava trazendo a causa do seu Filho, ao qual nós vamos ver aqui, meus irmãos, que os discípulos não puderam expulsar e resolver o problema daquele homem. Olha que grave é isso, meus irmãos, ele se prostrou, ele reverenciou Jesus, e se prostrou diante dele dizendo: Senhor, misericórdia. Quantas vezes, meus irmãos, nós chegamos até Jesus com o nosso coração aflito, oprimido por alguma dificuldade, ou alguma enfermidade, ou meus irmãos, ou algum problema com um familiar, algo está tirando o nosso sono, algo está nos perturbando, e nós vamos até Jesus em oração, muitas vezes com lágrimas em nossos olhos, dizendo: Senhor, tem misericórdia desta causa, desse problema que eu estou sofrendo, que eu estou passando. Aqui esse homem levou a causa do seu filho. Talvez nós vamos chegar até a presença do Senhor Jesus, levando a causa, meus irmãos, daquilo que está nos afligindo, de algo que está nos consumindo, algo que está tirando nossas forças. Esse homem levou, meus irmãos, no desespero, eu acredito. Ele se prostrou. O que esse homem fez para chegar até os pés de Jesus? Dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele está lunático, ele sofre muito, pois tem muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. E ele diz assim, nós vamos ler, meus irmãos, um outro evangelho agora, antes de eu começar a falar do que os discípulos não fizeram, porque esse homem primeiro, quando Jesus, aqui você pode ler em casa, no texto, que Jesus tinha subido no monte e levado 3 discípulos, diga 3 discípulos, 3 discípulos mais chegados, que estavam mais próximos de Jesus. Ele levou aqueles 3 para orar, sempre ele fazia isso. Então, meus irmãos, pega essa palavra, nós temos que ser como esses 3 discípulos que Jesus vai convidar. Ele vai permitir que se aproxime mais dele pela fé, pela atitude, pelo comportamento que esses discípulos tinham. Eles eram chegados de Jesus. Nós, meus irmãos, temos que ter essa proximidade. Não pode ter distância nós e o nosso Deus. Nós temos que contar com Ele todos os dias, fazendo nosso trabalho, andando, conversando por aí, em espírito de oração, sabendo que agora eu não sou mais desse mundo, mas Cristo habita em nós, e a pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, nos leva à presença dEle. Então nós temos proximidade, comunhão, podemos conversar, abrir nosso coração. E aqui, meus irmãos, quando Jesus, como eu disse aqui, você vai lá em casa, ele foi até o monte orar e levou esses 3 discípulos. Quando ele chegou, vem a causa desse homem, contando: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que está terrivelmente perturbado, lunático, com problema. Então, meus irmãos, nós podemos perceber aqui, passou um zangão aqui correndo, né? Deus abençoe a criação dele. Amém? Nada vai tirar nossa concentração na fé aqui. Deixa o zangão passar. A porta está aberta, deixa ele entrar e sair. Ele está na casa do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Não fique zangado com o zangão aí, né? Fique firme na promessa aí.
a minha faixa para você, eu estou aqui, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai dar vitória, meu irmão. Glórias a Deus, aleluias. Ah, meu pai, como é que eu vou sair daqui? Me tira daqui, mas me levantar para a bunda, eu sabia quando eu atravessei, eu até mesmo. Meu Deus. Não parei. Deus. Glórias a Deus. Toda glória seja o Senhor. Deus tem nos livrado, sustentado, né, irmã? Vim aqui contar para o Senhor. Amém. Nós vamos ouvir o testemunho da irmã. Amém. A irmã vai contar testemunho depois, em nome de Jesus. Amém. A irmã vai dar testemunho aqui na frente. Glória a Deus. E irmãos, então, vamos pegar essa palavra. Então, o que o Senhor está trazendo para nós nessa manhã? Ele está dizendo para nós que quando Jesus levou os discípulos para orar com ele, os outros 9 discípulos ficaram. E aí o que esse homem fez? Ele foi até Jesus, não encontrando Jesus, entregou-os na mão dos discípulos aquela causa, aquele problema. Então, meus irmãos, está dizendo para nós aqui que esses discípulos, nesse texto, não puderam expulsar e resolver o problema daquele homem. E aqui fica para nós uma lição, meus irmãos, de que 3 discípulos estavam mais chegados, mais próximos de Jesus. Talvez, se esses 3 que foram e eram, e muitas vezes nós somos e queremos ser esses discípulos mais próximos, vieram essas causas, até nós podemos orar e o Senhor nos usar para libertar e ajudar as pessoas. Como esse homem precisava de ajuda, o seu filho estava terrivelmente lunático, ele era mudo e ele era surdo. Olha que problemão, ele espumava. Nós vamos ver já, antes de eu te levar no Evangelho de Marcos, você vai ver o que era esse jovem, o que acontecia lá, fala mais detalhes do que acontecia com esse jovem. Mas antes disso eu quero que você entenda que esses 9 discípulos ficaram e não puderam resolver. Mas olha aqui para o irmão, diz assim, ó, o nome de Jesus tem poder. Mas irmão, por que esses 9 discípulos não conseguiram expulsar esse espírito maligno ou curar essa enfermidade desse jovem? Porque eles ficaram lá e eles eram representantes de Jesus. Diga misericórdia. Eles não conseguiram resolver o problema, porque depois você vai ver ali que Jesus chegou e repreendeu aquela geração incrédula. E meus irmãos, mas o nome de Jesus não tinha poder, como eu recém declarei? Tem poder. E por que o nome de Jesus não funcionou com aqueles 9 discípulos que ficaram lá? Jesus explica para nós o que aconteceu. Não foi o nome de Jesus, porque os espíritos malignos se sujeitam a quem é uma autoridade reconhecida por eles, de quem tem comunhão, de quem está próximo de Jesus. Então, meus irmãos, veja comigo agora. Nós já vamos voltar, deixa marcadinho aqui, que lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, Marcos 9, deixa marcadinho aí, e olha em Marcos 9, vai para frente um pouquinho na tua Bíblia agora, e só falei para frente o próximo evangelista é o Marcos, deixa marcadinho para nós voltar ali. O evangelista Marcos, ele relata mais detalhes de quem era esse jovem. Marcos 9, versículo de número 14, olha o que diz ali. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 17, eu quero ler o 17, de em diante. E um dia a multidão, respondendo Jesus disse à multidão, né, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este aonde quer que o apanhe, o espírito mudo, o espírito maligno, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Diga misericórdia. 19, e ele respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-os aqui. Meus irmãos, versículo 20, diz assim, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou, com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E olha aqui, 21, e perguntou o pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus perguntou ao pai dele, e ele disse-lhe, desde a infância. E 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, olha o problemão que era essa situação desse jovem.
Meus irmãos, aqui é só um exemplo para nós de algo difícil que possa acontecer conosco. As pessoas podem trazer algum problema difícil como esse. Esse jovem, desde a infância, ele era mudo e ele era surdo. Ele era lunático, o espírito se apossava dele, jogava ele no fogo, muitas vezes na água. Imagina um pai vendo um filho nessa situação, meus irmãos. Então, para nós, ficou exemplo assim, de algo terrível. E para nós, você possa estar pensando nesta manhã, irmãos, eu tenho um problema difícil na minha vida, mas não é tão grave quanto a causa desse homem aqui, desse pai. Então nós podemos ver esse exemplo aqui, de que ele se reverenciou quando viu Jesus, né? Porque ele já tinha levado até os discípulos lá atrás e não resolveram o problema dele. E nós já vamos ver aqui o problema dos discípulos. Nós estamos vendo primeiro o problema desse homem e desse jovem. Então ele reconheceu e trouxe até Jesus em adoração, em intimidade, se aproximou de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. E para nós fica a mensagem: Senhor, tem misericórdia de algum problema, de algo na nossa vida que está terrivelmente, talvez algo que esteja mudo, estéril, seco. Ali diz que caiu no fogo, caiu na água. Algo, meu irmão, que está passando por muitas coisas, alguma área da nossa vida, e nós temos que levar essa causa à presença de quem? Do meu vizinho? Do meu pai, da minha mãe? Dos discípulos que não tinham fé? Não, na presença de Jesus. Mas aí agora, meus irmãos, eu e você, diga eu e você, meu irmão, somos discípulos de Jesus, que tem intimidade em oração com o Pai. Como a irmã disse o testemunho, o Senhor me guardou lá onde ela estava. O Senhor nos guarda por onde nós andamos, porque nós somos íntimos de Jesus. Porque tinha um problema de incredulidade, nós vamos ver aqui com aquela geração, porque ali estavam os escribas e fariseus que queriam achar Jesus para pegar Jesus em alguma coisa, para poder apedrejar e matar Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o prometido Filho de Deus. Então, meus irmãos, nessa geração, no dia de hoje, há uma incredulidade. As pessoas não acreditam mais que algumas coisas possam mudar, porque faltam discípulos com intimidade e autoridade e poder para fazer um milagre na vida dessas pessoas. E essas pessoas vão trazer esses problemas difíceis e cascudo como esse daqui até a presença dos discípulos. Meu irmão, onde é que está Jesus? Eu não estou vendo Jesus aqui. Ele não está, ele habita no nosso coração pelo poder da sua palavra. Se nós guardarmos a sua palavra, ele vem e faz morada, ele está conosco. Meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor escreveria na tábua do nosso coração a sua lei, a sua palavra. E ele está conosco. O Espírito Santo faz esse trabalho de nos levar até a presença da palavra, trazendo-nos à memória, meus irmãos, porque nós temos passado por muitas aflições e dificuldades. Então é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos ajuda a sermos esses discípulos próximos de Jesus. E nós vamos com intimidade e amor a Ele, reverenciar de joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida profissional. Tem misericórdia, meu Deus, de um familiar, de alguém que está precisando conhecer o Senhor Jesus. Para que Jesus tenha um encontro com essa pessoa. E ali diz que em Marcos, ele só viu o espírito mudo, se agitou e já manifestou já para sair fora. E depois mais à frente Jesus repreendeu aquele espírito maligno. Meus irmãos, tem coisas em nossas vidas que nós temos que repreender. Repreender em meu nome saia coisa ruim dessa área da minha vida. Não, no nome do Senhor Jesus. Mas aí de alguém, meus irmãos, que está com as vestes limpas, de alguém que está em comunhão com o Senhor, com intimidade, em reverência, andando por aí, mas sendo um discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui o que motivou, então, aqueles espíritos malignos a não se sujeitar àqueles novos discípulos. Por que eles não obedeceram? Foi o nome de Jesus que falhou? Não foi o nome de Jesus, porque eles viram que quem estava usando o nome de Jesus não tinha autoridade. Se eu chegar mesmo no mercado ali, meus irmãos, e vi alguém assaltando, e chegar uma pessoa comum: tu está preso, solta essa mercadoria, eu vou te prender. Aquela pessoa, aquele ladrão não vai reconhecer, porque aquela pessoa não tem vestes de autoridade, não é um policial, não tem arma, né? Não tem algo que possa ameaçar ela, fazer ela paralisar. Não é verdade? Mas se aquela pessoa for um policial totalmente revestido, reconhecido diante de todos como uma autoridade, ele vai se render. Ele tem voz de prisão. Então, Jesus chegou e fez a obra que os discípulos não fizeram. Então, nos dá um exemplo para nós aqui. Eles não puderam curar aquele jovem, não puderam libertar esse jovem. E Jesus diz mais: até quando estarei convosco? Aqui diz para nós assim, meus irmãos, até quando vocês vão ficar dependendo de mim? Vocês oram e esperam, Deus dará, Deus vai fazer a obra. Mas Ele entregou a nós uma missão. Nós que vamos cuidar das áreas da nossa vida
e da família, filhos, aquilo que Deus deu para nós administrarmos. Então ele diz para nós: até quando você vai ficar esperando que eu faça? É você que tem que fazer, é você que tem que orar, é você que tem que ir, como o Senhor chamou Moisés e disse: Moisés, tu vai e diz para aquele faraó soltar o meu povo. E ele foi lá, enfrentou aquele faraó e fez o que Deus mandou ele fazer. Mas irmão, nós temos que ir até onde estão essas pessoas, aonde está o mal por detrás dessas pessoas, e orar para essas pessoas, é alcançar, levar a palavra para elas e dizer ao mal que solte aquela causa, aquela coisa, aquela pessoa. É nós que vamos fazer o trabalho agora, porque nós somos discípulos próximos que têm intimidade com Jesus. Diga graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, está dizendo para nós, Jesus diz assim: até quando vocês vão sofrer? Porque vocês não têm fé, vocês não estão crendo. Para esses discípulos está dizendo. Então está dizendo para nós aqui, não é que nós não temos fé. Ele está dizendo assim: se aparecer algo difícil, impossível, tenha fé. Porque ele disse ali para nós aqui, vamos ler de novo. Ele disse assim, versículo de número 20. Não, já pulei a parte aqui já. Ele diz, 17: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traz aqui para mim então que eu vou resolver, porque está tendo uma falta de fé da parte de vocês. Então, meus irmãos, está dizendo para nós, Jesus chamou os discípulos, olha aqui para o irmão, em Mateus 10 ele diz assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Irmão, por que eu vou pisar serpente e escorpião? Esse bichinho não faz mal para mim, né? Mas aqui é só uma maneira simbólica, está fazendo uma analogia de piores espíritos malignos que possam aparecer em nossas vidas, ou trazer algo que possa ter esses espíritos em nossas vidas. Ele deu poder para pisar, ou seja, com autoridade, repreender, subjugar esses males, dizendo: solta a minha vida, sai da minha família, sai dessa causa, sai do meu coração, sai da minha mente, sai do meu corpo, sai enfermidade. Nós temos que repreender essas tentativas, como esse jovem. Ele estava terrivelmente, porque ali diz que o espírito se apoderava. Meus irmãos, os espíritos estão se apoderando de muita gente por aí, espíritos malignos. E muitas pessoas estão rejeitando, achando que é normal. Então, se nós sentimos o faro, o cheiro de algo maligno, nós temos que repreender, pisar, colocar no lugar dele. Esse é o lugar dele. Porque Cristo na cruz do Calvário venceu o diabo, a morte e todos os seus principados, ele subjugou e nos libertou, perdoando nossos pecados. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui, trouxeram um problema difícil aos discípulos. Então, meus irmãos, nós somos discípulos, eu escrevi aqui. Então nós vamos ver Deus enviando pessoas e permitindo coisas acontecerem para Deus experimentar e provar a nossa fé, para nós podermos nos tornarmos discípulos maduros e próximos e de comunhão e com autoridade por aí, para Ele poder usar a tua vida e a minha vida. Amém, irmãos? Então é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã. Então, o que eu coloquei aqui? Ele vai permitir essas situações para nós, para provar a nossa fé. Então, meus irmãos, não fiquem frustrados, chateados, se algo está acontecendo em nossas vidas. Nós temos um acusador que nos acusa dia e noite, dizendo que nós não somos capazes, somos pecadores. Nós somos pecadores mesmo, mas ele esqueceu que nós temos que fazer ele se relembrar, trazer a memória desses pensamentos do mal, que nós temos um advogado dia e noite para com Deus. Diga graças a Deus, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Como a irmã disse, para nos livrar em toda situação difícil que possa acontecer. Então, meus irmãos, o que aconteceu então? No versículo de número 19, nós vamos ver aqui, vamos tratar com os discípulos agora aqui. Os discípulos não conseguiram resolver o problema. Olha aqui para o irmão, talvez você está orando, as coisas não estão acontecendo, não está resolvendo. Então, como eu disse aos irmãos, você é um íntimo de Jesus, tem intimidade, tem proximidade, tem autoridade, você faz parte daquele grupo dos 3, que está próximo de Jesus. Então, se algo está orando não está acontecendo, o que está acontecendo, Senhor? É a minha fé? Eu não estou conseguindo transpassar esse monte, esse obstáculo, esse problema. O que está acontecendo? É a minha fé? Sou eu que não tenho autoridade? Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Então, no versículo 19, eles fizeram isso. Esses 9 discípulos, já com os outros 3 já estavam juntos, chegaram e disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse mal na vida desse jovem? Por que nós não conseguimos resolver esse problema que está diante de nós em nossas vidas? Por que está acontecendo isso? Jesus vai explicar para eles. Meus irmãos, quando nós orarmos diante do Senhor por algo que está difícil, que nós não estamos vendo, parece meio confuso, a pessoa se sente perdida,
nós temos que ter uma intimidade, uma oração particular. Nós temos que entrar no nosso quarto em secreto e abrir o nosso coração a Deus e ter um particular. E depois disso, meus irmãos, não é só abrir as nossas bocas e falar todos os nossos problemas, diz: Senhor, tem misericórdia, resolve esse problema. Não, nós vamos conversar, relatar e vamos ouvir o que Deus quer falar. Porque quando ele der a instrução aqui, ele falou para o discípulo, ele revelou qual era o problema que estava acontecendo. Por que eles não conseguiram resolver o problema da vida deles? Pois eles eram uma autoridade, eles eram discípulos de Jesus. Então diz aqui, então, o versículo de número 19. Então os discípulos, aproximando-se de quem? De Jesus em particular, está dizendo aqui. Meus irmãos, tem uma vida em particular com Jesus de comunhão, amém? Disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Então, versículo de número 20, Jesus vai responder. Ele disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Diga glórias a Deus. Nada vai ser impossível se tiver fé, mesmo que seja pequena. Meus irmãos, não é a quantidade, mas a qualidade de fé. E ele diz, eu anotei 3 coisas aqui. Meus irmãos, a primeira coisa, nós temos que ter uma fé. E diga assim: fé genuína e verdadeira, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O mundo aí tem muitas religiões, muitas fé. Muita fé tem por aí. Mas a fé, meu irmão, muitas vezes fraca, falha e rasa. E no primeiro problema que aparece, a pessoa não sabe o que faz, fica desesperada. Mas a fé em Jesus, meus irmãos, agora nós cremos em um Deus que Ele é vivo e verdadeiro. Não é mais nós, Ele que habita em nós, e Ele que vai pelejar a nossa peleja, Ele que vai à frente quebrar as cadeias, abrir as portas, é Ele que vai fazer essa obra. Então nós temos que somente perseverar. O mundo, meu irmão, ensina uma fé contrária. No primeiro problema que a pessoa tem, ela vai, recorre àquilo que ela crê e não consegue resolver. Ela se frustra, se chateia, fica confusa, não sabe para onde vai. Mas com Jesus é diferente. Ele está dizendo para nós: eu que pelejo as tuas pelejas, somente crer em mim e usar a palavra. Porque aqui a segunda instrução que eu vou falar aqui no versículo 20, a primeira é que a pessoa precisa ter essa fé. A segunda coisa, ela precisa ter atitude, ação. Ou seja, ele diz: se tiver de fé no tamanho de um grão de mostarda, ainda que pequena, mas tu tem essa fé. Ele diz, aí você vai dizer: monte, passa daqui para lá. Problema, cessa agora. Miséria, escassez, enfermidade está repreendido em nome de Jesus, pela fé. Agora, os espíritos malignos viram naqueles 9 discípulos, eles não viram fé, viram uma fé pequena, não viram autoridade, e não viram eles com o poder da palavra. E o que aconteceu? Os espíritos malignos não se sujeitaram. Mas agora aqui é diferente, nós temos fé, nós temos ação para dizer a palavra, dizer ao monte, ao problema, à dificuldade, que cesse, que saia, que sare aquele problema, que resolva aquele problema. Amém, irmãos? Então a terceira coisa, o Senhor Jesus, eu coloquei aqui, Ele irá apontar uma saída, uma direção. Então eu fiz essas 2 coisas, eu criei, eu tive atitude, eu orei, eu repreendi, eu fiz algo pela fé, e com autoridade, intimidade com Deus. O que Jesus vai fazer? Ele vai dar uma direção, Ele vai apontar um norte, Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. E foi o que Ele fez aqui. E Ele disse para nós aqui, foi muito claro, no 21, mas esta casta de demônios, aqui está a revelação, meus irmãos, o que Jesus falou para esse problema aqui. Não sei se talvez seja o teu problema, ou o nosso problema, mas aqui está dizendo para nós que Ele disse: ó, esse problema que vocês tiveram aí, que vocês não puderam resolver com esse homem, o filho desse homem, que esse homem trouxe o problema para mim que vocês não puderam resolver, vocês se frustraram, vocês fraquejaram na fé. Mas não tem problema, e Jesus já tinha repreendido a incredulidade e dado o sermão. Ele está dizendo: o problema que está acontecendo é que tem castas e coisas que só saem com jejum e oração. Para esse problema foi o jejum e oração. Talvez para nós hoje, eu creio que seja, tem coisa em nossas vidas, meus irmãos, pega essa palavra, que está ali no versículo 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, fica a lição para nós aqui. Porque os discípulos não puderam expulsar no nome de Jesus? Não era por causa que não tinha poder no nome de Jesus,
mas porque a pequena fé, a fé que eles tinham era incompatível para expulsar e resolver aquele problema. Aquela fé não ia adiantar, porque eles não estavam crendo poderosamente. E quando a pessoa crê poderosamente que Deus possa fazer, Deus vai lá e Ele faz. Então o que acontece? O nosso Deus, Ele age por meio da fé, pelo poder da palavra, pela intimidade e comunhão que as pessoas têm para com Deus. Ela anda uma vida, se esforça para ter uma vida, meu irmão, de santidade. Jesus disse, meus irmãos, Ele disse assim aos discípulos nas últimas instruções em João 14 ao 17, você pode ler em casa. Ele dá instruções intercedendo pelos discípulos de Pai, santifica os discípulos que Tu me deste, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então a nossa identidade, meus irmãos, que eu vou começar a falar agora, nós somos, meus irmãos, filhos de Deus. Meus irmãos, como eu me torno filho de Deus? Como esses espíritos malignos vão me reconhecer como autoridade? Como filho de Deus. E filho de Deus é todos aqueles, não importa quem seja, aquelas pessoas que vão crer no seu Filho. E quem não crê no seu Filho, Deus Ele não considera como filho. Misericórdia. Então crê em quem, irmãos? Crê no nome de Jesus. As pessoas que se voltarem a Jesus e creem que Deus fez uma obra linda, a oferta de amor para perdoar os seus pecados e salvar essa pessoa do inferno, se elas aceitarem essa oferta, esse amor de Deus que é Jesus, meus irmãos, elas vão fazer parte, meus irmãos, da paternidade. Deus então vai ser pai dessa pessoa. Então nós somos filhos. Os espíritos malignos vão ver que nós somos filhos de Deus, porque nós temos fé em Jesus. E se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu ouço a palavra e guardo a palavra no meu coração para praticar. Então eu coloquei aqui, somos filhos de Deus pela fé em Cristo. E nós somos separados, porque nós ouvimos a palavra. E o Senhor Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Então cada vez que nós somos santificados, nós somos limpos, purificados pela palavra que nós temos ouvido. Ela entra no nosso coração e promove aquilo para o qual ela foi enviada. Amém, meus irmãos? Então, o recado para nós hoje foi muitas lições, mas para nós fechar, meus irmãos, e nós fazemos a nossa oração. Meus irmãos, nós temos que descobrir e desenvolver essa identidade, para que quando nós tivermos intimidade, comunhão, meus irmãos, nós vamos ter o poder de Deus. Aí o problema vai aparecer e nós vamos resolver o problema, porque nós somos os discípulos. Nós vamos orar em autoridade, nós vamos com a pequena fé que talvez nós possamos ter naquele momento difícil, de problemas, de ventos fortes, tempestades, passando por dificuldades. Você pode dizer, monte, sai daqui para lá agora. Sai problema, sai algo intransponível, difícil, algo maior que nós. Nós vamos poder fazer essa oração. Então, fica o recado para nós, temos que descobrir, nós temos que desenvolver, meus irmãos, a nossa identidade em Cristo. Você tem que andar por aí sabendo que você é grande e poderoso de Deus, servo de Deus, um varão de Deus, uma varoa do Senhor. Meus irmãos, e diz mais, nós temos que alinhar a nossa identidade espiritual, alinhar. A pessoa não pode andar por aí mais como antes andava. A Bíblia diz que o Senhor não foi com ouro e prata, coisas corruptíveis desse mundo, que nós somos resgatados e comprados até Ele, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Ele foi nos comprou, nos resgatou para com Ele da nossa vã maneira de viver que nós vivíamos lá no mundo, onde nós vivíamos no desfriamento, meus irmãos, nos deleites dessa carne, e muitas pessoas estão assim, vivendo só para os seus prazeres, para os seus deleites, esquecendo, meus irmãos, de que ela vai dar conta da sua vida diante de Deus, dizendo, Senhor, ela tem que se voltar a dizer, Senhor, abra os meus olhos, me ajude se eu tenho gastado meu tempo e energia, até mesmo meus recursos, dinheiro, e a vida das pessoas não mudam, porque elas estão, meu irmão, vivendo os deleites dessa vida. Meu irmão, é errado se deleitar em deleitar, e meu irmão, se alegrar naquilo que Deus fez, não. Meu irmão, é lícito nós nos alegrarmos e regozijarmos com prudência naquilo que Deus deu, que seja bom. Deus deu para nós uma vida, meus irmãos, para nós, meu Deus, nos alegrarmos com a criação e aquilo que Ele criou para os seus seres maravilhosos. Amém? Tudo que Deus faz é bom. Então, nós temos que descobrir essa identidade e alinhar nossa identidade espiritual para que, meus irmãos, para promover restauração. E aqui, meus irmãos, eu coloquei para restaurar o relacionamento correto. O relacionamento, meu irmão, correto não é um relacionamento que aqueles 9 discípulos não tinham. Eles não tinham fé e não tinham autoridade. E logo o espírito maligno não se subjugaram a eles, não se submeteram. Então o relacionamento correto é intimidade,
relacionamento com Jesus, né? Está dizendo para nós aqui, o qual vai nos trazer poder e autoridade para nós resolvermos os problemas que vão vir. Diga amém, graças a Deus. Quem entendeu a palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, no canal Repartindo Pão, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, seja bênção, compartilhe a mensagem de Deus. Nosso Deus é maravilhoso, em nome de Jesus.